Olá, professores, sejam bem-vindos. Nós estaremos hoje conversando sobre Planejamento Escolar 2025. Eu sou PEC Janaína, vamos abordar aqui componentes de Química e Química Aplicada. Aqui meu e-mail também para eventuais dúvidas. O objetivo do nosso encontro, pessoal, é oferecer subsídio para os docentes, para que planejem suas aulas a partir de escopo sequência, material digital e livro de estudante, com foco na aprendizagem. Então, nós vamos discorrer aqui, apresentar também algumas novidades sobre materiais didáticos e como que nós podemos, então, utilizar esses materiais aí como aliados no nosso planejamento, para a gente conseguir desenvolver os nossos conteúdos, as nossas habilidades. Bom, iniciando, então, a nossa reflexão. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o nosso trabalho na promoção das aulas de qualidade, dessas chamadas aulas de qualidade. Nesse sentido, qual seria a importância, então, de um bom conhecimento sobre os materiais curriculares disponíveis, levando em conta os objetivos, as características de cada um e também o uso articulado entre eles. Como é que nós podemos compreender a importância disso? Então, a gente espera que ao longo deste estudo, dessa reflexão, fique claro para nós o quanto o domínio desses recursos, desses materiais, impacta positivamente na qualidade da aula. Vamos desenvolver, então, nosso conteúdo, materiais curriculares. Para 25, nós continuamos tendo material digital. Eu chamei aqui de novo, porque ele traz não só uma nova reestruturação de sessões e de organização, mas também ele traz mudanças assim, junções de habilidades, mudanças com relação à distribuição das habilidades em semestres, bimestres e mesmo em séries. O livro de estudante é um material inédito, esse realmente é novo, então temos ali um material impresso, na verdade, a gente chama de livro de estudante, mas ele é um material realmente de acompanhamento das aulas do material digital, que atende basicamente a demanda de anotações, de registros para estudo posterior. A gente vai conhecer um pouquinho melhor esse material impresso e também aqui o nosso escopo sequência para 2025 como uma ferramenta de auxílio aí para nossos planejamentos, para planejamento de 2025. Vamos dar uma olhadinha também nisso. Então, começando pelo material digital. Bom, temos aqui o acesso em repositório no centro de mídias. Aula 1, transformações. Aula 1. A partir deste ano, nós vamos migrar aí para o Sala do Futuro, Como é que nós acessamos por Sala do Futuro? Em Google, no buscador, a gente digita lá Sala do Futuro, já é o primeiro site. Acessamos pelo nosso perfil, credenciais as mesmas da sede, temos acesso a materiais digitais, assim como também plataformas, e fazemos o acesso normalmente. Então, pegando essa aula aqui, aula 1, Transformações da primeira série. Bom, esta aula, assim como todas as outras, ela será dividida, será estruturada em 3 partes fundamentais ou partes essenciais, que são uma parte introdutória, iniciando, chamamos de iniciando, a parte do conteúdo, da repertorização, nós chamamos de desenvolvendo, e a parte final de sistematização, de arremate da aula, nós chamamos de finalizando. Há também em todos os slides o aprofundamento no final, questões aí que podem ser resolvidas de forma síncrona ou síncrona, são questões a mais, e também para professores, que são aí as dicas para professores com relação à condução dos slides. Então, todos terão essa mesma estrutura. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Ó, iniciando, ele vai iniciar com uma lâmina chamada para começar. Então, veja que na aula Transformações, aula 1, o para começar ele vem na forma de perguntas, perguntas disparadoras. Como o combustível do carro faz ele andar, por que o pão cresce no forno e por que o ferro enferruja com o tempo. Ou seja, são questões que fazem o aluno ter a curiosidade de estudar as reações químicas, Então, são questões aí disparadoras ou mesmo, em alguns casos, problematizadoras. Mas nós temos também, além do para começar, a partir da aula 2, o relembre, que está aqui,
que é uma pequena recapitulação da aula anterior. Então, essa é o relembro da aula 2, que obviamente a aula 1 não terá um relembro, já que ela é a primeira aula. Esse relembro aqui, ele está inclusive na forma de vídeo, né? Assista ao vídeo, aí já consegue recordar os conceitos principais da aula anterior. O desenvolvendo, ele vai se dar aí com a repertorização, né? A partir de conteúdos, textos, imagens, também na prática com as atividades práticas, experimentos e exercícios. E finalizando é o arremate final da aula, que aqui também está na forma de pergunta, de reflexão, né? Perguntando sobre exemplos desses conhecimentos na vida cotidiana. Bom, há também os complementos, como eu citei, né? Aprofundando, que são são questões de vestibular, e o para professores são as dicas sobre a condução dessas lâminas, desses slides, algumas dicas adicionais. Bom, e o material impresso, né, que é um material totalmente inédito, chamamos aí de livro de estudante, tá aí a carinha dele. Temos aí que este é a primeira série, volume 1, contém física, biologia e química. Significa então que ele é bimestral, são 4 volumes, que ele é por área de conhecimento, ele reúne os componentes da área de conhecimento, então estão aí os 3 componentes de natureza, e também ele é uma versão impressa para alunos. Os professores têm acesso por este link à versão em PDF, podendo fazer o download, tá? Então tá aí já o link para vocês fazerem o download desse material também. Vamos chamar um pouquinho a atenção para o fato de que este material do estudante, esse livro do estudante, ele é 100% integrado às aulas digitais, tá? Então ele não é um material à parte. Ao longo da aula, você está desenvolvendo com material digital, vai ter determinados momentos que o aluno vai fazer registros nesse livro do aluno, né? Então é integrado essa utilização. Também outra questão é de que ele apresenta sempre o livro, né, do aluno, em cada aula, para cada aula digital, ele apresenta 3 sessões. Um resuminho da aula, bem pequenininho, né? O na prática, que são os espaços para o aluno fazer um exercício, um registro, responder questões, e um aprofundando, que são questões adicionais de vestibular. São sempre essas 3 partes. O livro do estudante, ele também não substitui o material digital, ele não é aprofundamento teórico do material digital, mas ele é sim um suporte para o desenvolvimento do mesmo, né? Então ele vem muito aí de encontro àquela necessidade de registros que nós sempre tivemos, né? Como é que o aluno vai ter o registro para posteriormente estudar. Então ele vem muito atendendo também essa demanda. Aqui nós temos a carinha aqui da primeira aula, né? Desse material do aluno impresso, da aula 1 Transformações, um resuminho na forma de organograma, o na prática com os espaços para respostas de questões, que aqui está respondido pela versão do professor PDF, né, do aluno não vai estar, e além disso, aprofundando com questões de vestibular, que também já tem a resposta porque é a versão digital e não a impressa. Pessoal, é importante atentarmos também ao fato de que o material digital ele está tão articulado com esse material impresso que ele já vem dizendo, ele já vem indicando essa expressão, veja no livro, significando que aquele exercício tem um espaço correspondente para ser feito no livro. Olha um exemplo. Nós temos essa lâmina aqui, lá do nosso aula 1, Transformações. E ela trata de uma prática, né, um experimento que traz 2 perguntas para os alunos responderem. E ela já vem ali no canto superior à direita, circundado em vermelho, veja no livro. E é lá no livro que o aluno fará, então, a resposta a essas 2 comandas. Então, veja como o uso é realmente articulado. Vamos falar um pouquinho do escopo sequência agora. O escopo sequência, tá aí o link direto. Ele é uma planilha que organiza, pessoal, organiza todas as aulas que nós teremos e no ano todo, né, no ano de 25. Mas nós podemos filtrar aqui por bimestre, por semestre, né? Então ele dá realmente uma visão panorâmica das aulas que nós vamos trabalhar naquele período que estamos planejando as nossas aulas. É muito interessante porque
pode também filtrar por ano, não só por bimestre, né? Habilidade, objeto de conhecimento, título, conteúdo e objetivo. Então, a gente já tem ali, se eu filtrar por primeiro bimestre, primeira série, eu já tenho a visão panorâmica de todas as aulas para eu planejar as minhas primeiras séries no primeiro bimestre, né? E entender ali quais são as habilidades, quais são as aulas, qual é a distribuição temporal que eu vou ter de acordo com o número de aulas disponível. Então, é uma ferramenta realmente muito útil, um aliado mesmo para o nosso planejamento aí de aulas, tá? Onde que nós encontramos? Também no centro de mídias, repositório, mas não em materiais digitais, em acervo. Aqui está a versão 2025. Pessoal, já que nós estamos aqui planejando nosso ano, né, de 2025, para fazer os planejamentos aí de bimestre, talvez semestre, vamos nos atentar então a alguns instrumentos, tem aqui uns exemplos, esses instrumentos podem ser úteis, como por exemplo, o cronograma do primeiro semestre de 25, em que a gente traz aqui já o número de aulas semanais, daquele componente, aulas previstas e o total de aulas do material digital. Então, a gente já sabe ali, já tem como confrontar, né? Quantos materiais e quantos dias disponíveis, dias líquidos, considerando ainda os instrumentos de avaliação, que também temos que considerar, que são necessários aí, no mínimo 2 por bimestre, e ainda não deixando de considerar também o uso de plataformas quando necessário, que no caso de ciência e natureza, nós temos aí as tarefas, né? As tarefas de química, por exemplo. Então, analisar aí com a equipe, né, a necessidade de fazer essas tarefas também nas aulas, né, de maneira síncrona. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E aí nós temos aqui também a programação dos conteúdos do material digital para o primeiro bimestre, né, bimestral. Esse é bem interessante porque a gente tem ali divisão por semanas, né, e o número da aula. Então, nós podemos ver ali por semana quantas aulas nós teremos, por exemplo, 2 aulas, né, por semana, e quais aulas nós podemos trabalhar para ter uma distribuição temporal. Bom, eu falei para vocês que houve, né, aquela alteração dos materiais digitais com relação à organização, né, à estrutura, a gente já viu sobre a aula essencial. Além disso, houve também alterações com relação à alocação das habilidades ao longo de semestres, ao longo de séries também. Houve alterações disso, né? Então, a gente teve ali ajuste ou junção de habilidades em ambas as séries e também aumento de aulas práticas também, né? Mas esse ajuste ou junção de habilidade, ele chama muita atenção nesse momento, é importante se ater a isso. Por quê? Porque já que estamos planejando 2025 e temos muitos planos de aula de 2024, né? É importante entender que aqueles planos eles não terão uma correspondência fiel a 2025, na medida em que houve realmente mudanças, né? Habilidades que antes estavam na primeira série hoje podem estar no segundo, que estavam no primeiro bimestre podem estar no terceiro, por exemplo. Então, o nosso planejamento 25 ele tem que ser realmente baseado no escopo sequência de 25, né? Porque houve muitas alterações. Eu só dou um exemplo aqui, olha, o resumo dos escopos de 24 na primeira coluna e de 25 na segunda para a primeira série. Tudo que está em vermelho na primeira coluna significa que em 24 essas habilidades elas não estão mais, né, na correspondência em 25. Então, exemplo, habilidade 106, 306, 307 de termoquímica não se encontra mais no segundo bimestre da primeira série. Onde foi parar, então? Na segunda série, em azul, segunda coluna. Vemos ali segundo bimestre, habilidade 106, 307, termoquímica. Então, essas duas habilidades, elas saíram da primeira série e foram para a segunda. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, houve alterações, sim. Por isso que eu chamei a atenção para essa questão de que não vai ter uma correspondência, né? Dos nossos materiais digitais, as habilidades que foram trabalhadas em 24 para 25. Não é só uma mudança de organização estrutural, é uma mudança também de distribuição de habilidades. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês da união de duas habilidades, 309 com 106. Bom, a 309, ela traz como objeto de conhecimento
basicamente entalpia, né? Combustão, entalpia de combustão. Aí ela vem também para os recursos renováveis, não renováveis, impactos ambientais. E a 106, ela tem como objeto de conhecimento a termoquímica de uma maneira mais ampla, né? Aí ela vem também para fontes de energia elétrica, impactos ambientais, usinas hidrelétricas e termoelétricas. Então a gente percebe aqui que, na verdade, a 106, originalmente estaria ali na primeira série, ela vem tratando da termoquímica de uma maneira mais geral, né? Mais assim, no início, mais introdutória. Enquanto que a 309, ela, na grade antiga, estaria na terceira série, ela vem trazendo entalpia, né? Ela vem ampliando os conceitos da termoquímica. Então, a gente percebe que é possível, né, fazer essa junção, porque o aluno ele vai sair de um conceito mais simples, que é o 106, para conceitos mais amplos e complexos do 309, e com isso ele consegue já contemplar toda essa, abarcar todo esse conhecimento, toda essa habilidade em um único material digital. Então, essa foi a intenção, de fazer essa otimização, né? Então, para essa situação mesmo, a gente tem aqui como principais conexões aqui dessas duas habilidades, 106 e 306, ó. O foco está na eficiência energética, sustentabilidade, impactos ambientais, e os objetos de conhecimento, eficiência energética, fontes de energia alternativas e impactos ambientais. Então, já que a gente tem tantas conexões, assuntos comuns, é possível fazer a junção. E assim foi feito, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho então da química aplicada, né? Porque há muitos docentes de química que também estão aí com esse componente, né? E há docentes que não estão ministrando química, mas também têm, né? De repente tem outra habilitação, mas estão com química aplicada. Bom, química aplicada para 2025, pessoal, continua na terceira série, né? Houve revisão desse material também, de 24, uma atualização, né? As temáticas são as mesmas, mas houve edições, houve inserções de atividades, houve a reordenação do conteúdo, né? Então a ordem não vai ser a mesma também, e o foco bem grande em questões de vestibular. Aqui a gente tem o escopo sequência anual da química aplicada, e também importante atentar ao fato de que a química aplicada ela não vai ter o material impresso do aluno para ele fazer registros. Então, a gente também vai ter que, no nosso planejamento, pensar nisso, né? Como é que nós vamos sugerir aos alunos, né? E fazer ali os registros, né? Fazer com que aconteça isso. Exemplos aqui que podem ser dados: elaboração de fichas resumo, providência de algumas impressões de atividades-chave, junto à coordenação. São sugestões, tá, pessoal, apenas. Bom, gente, vamos para o nosso finalizando, né? Então, finalizando, chegamos até aqui, então, com um melhor entendimento, né, sobre os materiais curriculares, seus objetivos, características e formas de uso articulado entre eles. Esperamos que esse conhecimento permita uma melhor apropriação de cada uma dessas ferramentas, na perspectiva de que esses são nossos aliados no nosso trabalho e que, se bem utilizados dentro do nosso planejamento, podem auxiliar bastante aí no desenvolvimento de uma aula de qualidade e gerando aí uma aprendizagem significativa. Então, esse foi o nosso objetivo, pessoal, de que realmente a gente refletisse, não só trouxesse essas informações de maneira bem objetiva para vocês, né, do que muda, do que vem de novo, do que mantém, mas também de refletirmos sobre o uso, realmente, o uso efetivo desses materiais, o que cabe a cada um, né, em que momento usar cada um, como utilizar e como combinar, né, como que isso está desenhado, e a partir disso entender como que nós podemos melhorar também, né, a elaboração das nossas aulas, entendendo melhor essa proposta. Então é isso, eu agradeço muito a atenção, desejo um excelente planejamento, um ano muito proveitoso para todos nós, me coloco à disposição também para qualquer dúvida, e é isso. Muito obrigada.